Porque, na verdade, vocês são uma peça de uma engrenagem que se montou de uma maneira completamente inesperada e completamente imprevisível em várias partes do mundo. Existem certos momentos na história onde um acontecimento aparentemente localizado, regional, tem a força de mobilizar uma série de outros processos que vão ocorrendo em várias partes do mundo. Ou seja, as ideias, quando elas começam a circular, elas desconhecem espaço, elas não conhecem as limitações do espaço, elas constroem um novo espaço. E de uma certa maneira, vocês aqui são uma peça de uma ideia que aos poucos vai construindo um novo espaço, através dessas mobilizações mundiais que tocam várias cidades, Nova York, Cairo, Tunis, Madrid, Roma, Santiago e agora São Paulo. Eu gostaria de lembrar para vocês um exemplo que me parece bastante interessante de como uma ideia pode ignorar o seu espaço original. Existe um fato histórico muito impressionante e que nos toca de uma maneira relativamente próxima, porque diz respeito a alguma coisa que hoje o Brasil está envolvido, que é a Revolução no Haiti, em 1804. Foi a primeira revolução feita por escravos que se libertaram do domínio francês. Acontece um fato bastante impressionante no interior dessa história, que é mais ou menos o seguinte. Em 1793, a Assembleia Nacional Francesa, a Assembleia Revolucionária Francesa, graças aos jacobinos, resolveu abolir a escravidão nas colônias. Era o resultado de um princípio, que era o princípio da igualdade radical. Se nós defendemos a igualdade radical, não é possível que a igualdade valha apenas nesse país e não valha em outro lugar. Ela deve ser incondicional. Ela deve desconhecer espaço, ela deve desconhecer tempo. Então ela vale também para as colônias. Quando Napoleão assume o poder, ele tenta rever esse decreto, ou seja, fazer com que a escravidão voltasse a operar nas colônias. Os haitianos se sublevam, fazem uma sublevação e Napoleão manda tropas para o Haiti. E acontece um dos fatos mais impressionantes da história dos últimos 200, 300 anos, que é, no momento da guerra, quando as tropas francesas estavam de um lado, as tropas haitianas estavam do outro, os franceses começam a ouvir, cantado do outro lado, a Marselhesa, que é o hino francês, o hino da Revolução Francesa. Isso arrebentou moralmente com as tropas francesas. Eles perderam a guerra. Porque eles começaram a se perguntar, afinal de contas, contra quem nós estamos lutando? Nós estamos lutando contra nós mesmos, contra os nossos ideais, que agora se voltam contra nós. Por quê? Porque na boca deles, na boca desses ex-escravos, esses ideais são mais verdadeiros do que na nossa boca. Ou seja, essa é a força impressionante das ideias. Elas explodem contextos, elas explodem espaço, elas constroem um novo espaço, elas rearticulam uma relação radical, fundamental de igualdade. Por que é interessante lembrar disso agora? Porque de uma certa maneira é o que vocês estão fazendo. Vocês estão conseguindo fazer com que uma ideia que apareceu inicialmente num determinado lugar, no mundo árabe, na Tunísia, comece a circular de uma maneira tal que ela vá mobilizando populações absolutamente dispersas e diferentes em torno de uma ideia, de uma noção central, que é: nossa democracia não existe ainda. Nossa democracia ainda não chegou. Nós ainda esperamos uma democracia por vir. O que nós temos pode não ser uma ditadura, pode não ser um sistema totalitário, mas ainda não é uma democracia. E nenhum de nós queremos viver nesse limbo, nesse purgatório entre um regime de absoluto autoritarismo e uma democracia que nós esperamos. Nós não queremos uma democracia em processo de degradação contínuo, incessante de degradação, que já nasce velha. Por isso,
quando as colocações das manifestações das quais vocês fazem parte insistem na ideia de que falta ainda muito para nós alcançarmos a democracia real, vocês colocam uma questão que até então não podia ter direito de cidadania. Se você criticasse a democracia parlamentar tal como ela funciona hoje, olhariam vocês como arautos, né, do totalitarismo. Então, se vocês não querem isso, vocês querem o quê? Vocês não querem o Estado democrático de direito? Vocês não querem, sabe, a segurança do direito democrático? Né? Então vocês querem o quê? Mas essa que é a questão interessante. Vocês recolocam a questão dizendo: onde vocês estão vendo o Estado democrático de direito? Eu não encontrei. Como assim? O que isso significa? Se tem uma coisa que a democracia nos demanda, nos exige, só se fala de democracia no futuro. Só se fala de democracia como democracia por vir. Porque quando se acredita que a democracia já está realizada no nosso ordenamento jurídico, já está realizada no nosso Estado, na nossa situação social presente, então todas as imperfeições do presente ganham o peso da eternidade. Todas as imperfeições do presente parecem eternas, parecem ser impossível de superá-las, parece ser mais do que isso, criminoso superá-las. Parece que se colocar em risco quando você tenta superá-las e você tenta discutir. Então, nesse sentido, a primeira coisa interessante em toda essa discussão é que vocês estão dispostos a, no fundo, discutir. Não discutir no sentido de fazer alguns acertos pontuais a respeito de algumas questões que girem em torno da nossa política. Por exemplo, existe corrupção, nós vamos se mobilizar aqui para pedir que fulano, ciclano e beltrano vão para a cadeia, como se, independente disso ser feito ou não, como se isso resolvesse o problema da nossa democracia, como se umas ações pontuais que não tocam problemas estruturais de processos de decisão, de partilha de poder, de participação popular, de densidade popular nas decisões do governo, certo? Como se não tocando esses problemas nós conseguíssemos avançar de uma maneira ou de outra. Essa, me parece, é uma questão extremamente interessante, porque quando vocês colocam o problema da seguinte maneira: nós queremos discussão, isso toca uma questão extremamente clássica, que é a relação entre teoria e praxis. Por exemplo, veja que coisa interessante. Quem passa por aqui não vê nenhuma palavra de ordem, não vê nenhuma proposta no sentido forte do termo, né? Escrevemos isso. A princípio isso pode parecer um problema, mas eu diria não. Isso é uma grande virtude. Isso é uma grande virtude por quê? Se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer um pequeno parêntese na história da filosofia, lembrando de uma resposta de um grande filósofo do século XX, politicamente equivocado, mas nem por isso ele é um grande filósofo, Martin Heidegger, num pequeno texto chamado Cartas ao Humanismo. Num dado momento, o sujeito que estava perguntando no Heidegger pergunta para ele: afinal de contas, como é que o senhor entende a relação entre teoria e praxis? Ele fala mais ou menos o seguinte: eu nunca entendi a dicotomia, a diferença entre teoria e praxis. Porque o pensamento, quando pensa de verdade, ele age. Na verdade, a ação mais forte é a ação do pensamento. A ação mais forte é a ação do pensamento, porque o pensamento, quando pensa de verdade, vejam, pensar de verdade significa pensar na sua radicalidade, pensar na sua força crítica, utilizar a força crítica e a força radical do pensamento. Quando ele pensa de verdade, ele questiona os problemas, questiona os pressupostos, questiona as respostas. Para vocês, nesses momentos, é como se o espectro das possibilidades aumentasse. Eles aumentam por quê? Porque vocês estão dispostos a pensar. Vocês estão dispostos a recolocar novos esquemas de pensamento em circulação. E essa é a questão fundamental. Então, nesse sentido,
Quando isso ocorre, novas ações e novas propostas sempre aparecem. Para que novas propostas apareçam, é necessário que nós saibamos, afinal de contas, quais são os verdadeiros problemas, quais são os problemas reais e concretos. Porque sentimento de desconforto, sentimento de insatisfação, angústia em relação ao presente, vocês estão descobrindo que o mundo inteiro tem. Quer dizer, mesmo nessas sociedades aparentemente tribais, que todo mundo gostava de desqualificar como sociedades árabes, a gente vai descobrindo que existe uma coisa que nos une radicalmente a eles. Nós também somos insatisfeitos, nós também somos descontentes, nós também não queremos reproduzir o presente tal como ele aparece agora, nós também temos a angústia da necessidade de mudança e de ruptura. E isso nos faz a mesma ideia, isso nos faz presentes diante e dentro da mesma ideia. É isso que vocês têm, que vocês devem saber guardar por toda a vida, porque esse é o motor da crítica. O motor da crítica é o profundo sentimento de mal-estar e de desconforto que todos vocês sentem e por isso vocês estão aqui. Ele é o sentimento mais verdadeiro que vocês têm. Esse é o sentimento mais capaz de colocar vocês em ação. No entanto, nós vivemos uma sociedade onde o desconforto, o mal-estar, ele é visto imediatamente como índice, como sintoma de uma doença. Uma doença que deve ser tratada o mais rápido possível. Nem que nós precisamos dopar todos vocês com antidepressivo, qualquer coisa dessa natureza. No entanto, isso é o que você sente mais concreto, você sente mais real. Porque esse é um índice de que há algo errado, não com vocês, enquanto indivíduo. Há algo errado, não com o corpo de vocês. Há algo errado com a vida social da qual vocês fazem parte. E esse problema da vida social da qual vocês fazem parte se manifesta dessa forma em cada uma das individualidades que compõem cada uma dessas pessoas que estão aqui. Então, nesse sentido, é muito importante vocês serem capazes de se mobilizar para dizer: esse desconforto que eu sinto, isso não é um problema meu, isso é um problema da sociedade, isso é um problema da vida social. Essa maneira como a impossibilidade estrutural da vida social constituir uma vida bem-sucedida se coloca para cada um de vocês. Então vejam, eu terminaria lembrando o seguinte: hoje, por incrível que pareça, nem eu mesmo acredito, mas eu estou chegando nos 40 anos. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, 18, 19, 20 anos, nós ouvíamos a seguinte questão: vejam, não há mais luta a ser feita. O mundo está globalizado. Agora, o que vale é a eficácia. O que vale é a capacidade que você tem de assumir risco, de ser criativo, né? De assumir a inovação, de preferência dentro de uma agência de publicidade ou num departamento de marketing de uma grande empresa. Mas essa capacidade que vocês têm levariam vocês, isso que a gente ouvia 20 anos atrás, vão nos levar a futuro radiante, a futuro onde só tem vencedores, onde os perdedores ficam para trás. Porque os perdedores também eles têm problema moral, né? Eles não têm a coragem de assumir o risco, não teriam a coragem de assumir a necessidade de inovação e blá, 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 blá. Bem, todos esses caras, foram exatamente esses caras que quebraram o mundo. Esses sujeitos que tinham 20 anos nessa época, que hoje tem 40, que foram todos trabalhar no sistema financeiro e conseguiram arrebentar completamente com uma crise maior do que a crise de 29, da qual ninguém mais sabe como sair. Mas por quê? Não era só um problema, existe nesse ponto, porque trata-se simplesmente da seguinte questão: eram pessoas que não acreditavam que o futuro podia ser diferente do presente. Que, em hipótese alguma, acreditavam na capacidade de transformação da participação popular. Que achavam que isso era ideologia velha, envelhecida, no limite do ridículo. Como assim participação popular? Isso não existe mais. Como assim manifestações? Isso não existe. Essas pessoas, vocês nunca existiriam. Não teriam nenhuma razão de estar aqui presente. Porque a história para eles já tinha acabado. Não tinha muito mais o que fazer. Então, é muito
engraçado que são essas pessoas que hoje, quando vêm essas manifestações, como as que vocês estão organizando, falam, mas afinal de contas, o que eles querem? Né? Vocês querem o quê? Afinal de que, quando vocês falam que isso vocês querem, o que é interessante é a resposta. Não, mas como assim? Vocês estão loucos. O que é isso? Né? Ou seja, isso me lembra uma amiga psicanalista que costumava dizer que ela tinha no consultório dela, todas as vezes apareciam umas mulheres que eram massacradas pelos maridos, pois quando elas ficavam insatisfeitas, o marido chegava e falava, mas você quer o quê? Né? Ela não sabia nada. Aí quando ela falava o que ela queria, meu marido chegava e arrebentava. Falava, meu, você está ficando louco. O que é isso? Como assim? Isso? Nunca. Né? Veja, é isso que está acontecendo agora. Porque trata-se de desqualificar não a incapacidade, a pretensa incapacidade que manifestações como essa teriam de conseguir colocar pautas em ação. Mas trata-se de desqualificar o tempo, desqualificar o tempo que essas manifestações exigem para que o pensamento possa começar a operar da maneira como ele é capaz de fazer. Porque percebam bem, se vocês pensarem muito bem, essas manifestações que aconteceram esse ano, elas trouxeram pautas extremamente precisas. Vejam, Santiago do Chile parou 400 mil pessoas na rua para pedir educação pública de qualidade, né, para todos e gratuita, né, porque o Chile tem essa grande capacidade de conseguir ter educação pública que não é gratuita. Então vejam, o que é interessante, por exemplo, numa proposta como essa? Uma proposta que aparentemente parece muito regional, um problema de educação pública, mas no fundo modifica radicalmente a estrutura econômica do país. Porque para garantir a educação pública, o Estado tem que ter mais dinheiro. Como é que seu Estado vai ter mais dinheiro? Vai ter que taxar mais, vai ter que pegar mais imposto. Mas mais imposto de quem? De vocês que não têm dinheiro? Ou mais imposto dos ricos que não pagam nada de imposto em lugar nenhum da América Latina? Ou seja, pessoas que você paga 27% de imposto de renda, o outro paga 27% de imposto de renda, o banqueiro paga 27% de imposto de renda. Não existe nenhum lugar no mundo onde uma coisa dessa aconteça. Então, ou seja, significa uma radical redistribuição de renda através do uso democrático do Estado como um aparelho de constituição de um conjunto de serviços públicos que consigam melhorar a vida do cidadão. Ou seja, você tem uma proposta extremamente precisa. Vejam, por exemplo, as propostas que apareceram nos indignados na Espanha. Nossa democracia parlamentar faliu junto com o sistema econômico que ela sustentava. Porque se a crise econômica ficou desse tamanho, a pergunta a se colocar é: que maldito sistema político é esse que permite uma crise desse tamanho? Que maldito sistema político é esse que não consegue enquadrar a ala mais terrorista do sistema financeiro? A ala mais canalha do sistema financeiro continua tendo lucros exorbitantes. Peguem, façam esse exercício, esse é extremamente salutar. Vão na internet, peguem os balanços dos bancos que estavam quebrados há 3 anos atrás, nesse ano, o Citibank, né? Todos são extremamente superavitários. E de onde vem esse dinheiro? Veio do Estado que pagou. Ou seja, que tipo de sistema político é esse que é incapaz de colocar contra a parede quem destrói a vida, a propriedade, quem destrói de toda a população? Veja, fala-se em defesa da propriedade privada. Veja, esses bancos conseguiram destruir a propriedade privada de um número muito maior do que o Lenin tinha tentado fazer em 1917. Ele ter colocado esse pessoal, né, para trabalhar para a gente, porque eles conseguem fazer o que não conseguiam fazer. Né? Ou seja, vejam bem, eu insisti muito nesse aspecto, as pautas são extremamente precisas, extremamente conscientes. Elas são de uma clareza e de uma visão cirúrgica. Então, isso é mais uma demonstração de que, quando o pensamento A começa a agir, as pautas reais aparecem. Então, é isso que vai acontecer e que deve acontecer entre nós. Aqui no Brasil, a nossa situação, ela vai ser uma repetição de um processo que vai se acertando as nossas costas. Há um tempo novo que está se abrindo. Daqui a 5 anos, vão se perguntar como que nós acreditávamos durante tanto tempo que nenhum acontecimento real podia ocorrer. Daqui a 5 anos, o nível do descontentamento vai ser tamanho, o nível da insatisfação vai ser tamanho,
e vão se perguntar como que se acreditou durante tanto tempo que a roda da história estava parada, que não havia muito mais a se esperar, certo? A não ser uma espécie de reordenação geral a partir dos princípios postos pelo liberalismo econômico. Então, nesse sentido, quer dizer, percebam o seguinte: vocês são o primeiro passo de um grande movimento, uma grande corrida que só começou agora. Só começou. Quer dizer, aqui tem 100 pessoas, daqui a 3, 4 anos, isso aqui vai estar com 3.000, 5.000 pessoas falando a mesma coisa. Esses processos são lentos. É um pouco uma razão, como dizia o Freud. A razão, muitas vezes, pode falar baixo, mas ela nunca se cala. Processos como esse são lentos, mas eles nunca param. Eles nunca param. Agora, vocês perceberam uma coisa fundamental. Quer dizer, não dá mais para confiar em partido, em sindicato, em estruturas governamentais, que podem ter sua função em certos momentos, mas não tem nenhuma capacidade de ressoar as verdadeiras necessidades de ruptura. E perderam completamente a capacidade de fazer ressoar as verdadeiras possibilidades de ruptura. Vejam, por exemplo, o caso da Grécia. Qual é o partido que governa a Grécia? É um partido social-democrata, a princípio de esquerda. Qual é o partido que governa a Espanha? Um partido social-democrata, a princípio de esquerda. Bem, com uma esquerda desse tipo, ninguém precisa de direita. Não? Com uma esquerda dessa, vocês precisam mais o quê? Está ótimo, porque todo mundo joga no mesmo time. Não tem nenhuma diferença. A única diferença é que um faz com dor no coração, entendeu? Vou ter que arrebentar o seu salário, eu não gostaria disso, mas bem, fazer o quê, né? Um faz com dor no coração, o outro faz cantando, dizendo, não, mas é isso aí, mas porque você era um funcionário inútil, por aí vai, blá, blá, blá. Ou seja, fora isso, a diferença é mínima, a diferença é retórica. Isso significa simplesmente o quê? A época onde nós nos mobilizávamos, tendo em vista a estrutura partidária, acabou radicalmente. Pode ser que a gente ainda não saiba o que vai aparecer, mas a gente sabe o que não vai acontecer. A gente pode não saber exatamente como as coisas vão se dar daqui para frente, como é que vai se dar esse tipo de organização muito mais flexível, diga-se de passagem, muito mais aberta, muito mais democrática, né? E também muito mais difícil de ser gerida. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas a gente sabe onde o acontecimento não ocorre. Vocês têm uma força de pressão que é grande enquanto está fora do jogo. Quando ela entra, ela diminui. Então, conserve esse espaço. Bem, na verdade, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria deixar uma última colocação. Para todos vocês, era muito mais fácil que vocês estivessem na casa de vocês, trabalhando cada um na sua perspectiva profissional, pensando na sua carreira, pensando nos seus problemas, pensando na maneira como você poderia ter de otimizar toda a sua carreira e todas as suas preocupações. Então vocês estão aqui, no meio do Vale do Anhangabaú, uma das cidades mais feias do planeta, certo? Quer dizer, discutindo a capacidade que nós temos, a partir do momento que a gente começa a discutir de verdade, reinventar soluções. O que é interessante é que, para várias pessoas, elas olham para vocês e falam, um bando de louco. Muito louco. Deveria estar lá em casa, fazendo alguma coisa mais produtiva, né? Então aqui, eu lembraria o seguinte, os verdadeiros momentos da história foram produzidos por pessoas que, para aqueles que estavam aferrados no presente, não passavam de loucos. Se não fossem eles, não haveria nenhum tipo de ruptura, não haveria nenhum tipo de mudança, não haveria nenhum tipo de reconstrução possível das nossas formas de vida. Um grau de loucura é salutar para a capacidade, plasticidade de reconstrução da vida. Então, todos vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Pessoal, vamos continuar com a discussão. O microfone vai ficar aberto. Eu sugiro que nós nos levantemos e viemos até aqui para propor alguma reflexão ou algum questionamento. O microfone está aberto.
Você falou um pouco sobre o esvaziamento, né, da forma partidária, né? Então, isso aqui foi uma coisa que a gente vivenciou na nossa realidade, né? Quando os partidos tentaram ter contato com a gente, né? Então, e uma avaliação que eu faço, né, estudando um pouco sobre os partidos, é que eles vinham para o movimento social para dar um caráter universal e a posição de vanguarda que ia dar a perspectiva revolucionária para o movimento social, né? Aqui a gente está participando de um processo que é uma nova construção de forma de fazer política, assim. Eu queria que, se você pudesse, assim, abrir um pouco, assim, quais que são outros pontos que dá para identificar o esvaziamento da forma partidária enquanto forma de construir uma política e poder popular. Veja, é uma bela questão. Eu lembraria só basicamente o seguinte: nos últimos 50 anos, em nenhum lugar do mundo inventou-se uma outra forma de gerir o poder do Estado. Nenhum partido foi capaz de, por exemplo, criar um verdadeiro mecanismo que pudesse dotar o governo de densidade popular, que pudesse, por exemplo, fortalecer a participação popular no interior do governo. Muitas vezes, o máximo que se conseguiu é uma espécie de democracia plebiscitária, mas onde a noção de plebiscito está vinculada ao fortalecimento do poder executivo. Então, o presidente vai e chama a população, sendo que o que nós queremos é uma outra coisa totalmente diferente. É uma democracia plebiscitária onde o poder executivo e o poder legislativo são esvaziados em nome do poder direto. Não é um fortalecimento de um poder, um executivo mais forte que se utiliza, né, da participação popular quando ele bem entende, mas é uma outra dinâmica onde o poder popular dá o tom de todo o processo. Agora, nenhum partido foi capaz de fazer isso. Por quê? Porque eu me daria duas razões. A primeira delas, bem, quem já militou fortemente em partido sabe quanto as decisões ideológicas, no sentido forte do termo, bom sentido do termo, são submetidas a decisões de ordem estratégica, de ordem tática. A estratégia do dia, é a tática do dia. Isso é o que conta. E é um dado muito interessante, porque vejam como os artistas sempre percebem as coisas de maneira mais rápida que os outros comuns mortais. Desde os anos 30, tem um caso muito interessante no Brasil, né? Oswald de Andrade resolve entrar no Partido Comunista Brasileiro. Dura 3 meses. Por quê? Por que dura 3 meses? Porque ele não havia discussão. Não havia discussão possível. Não havia debate possível. Não havia essa capacidade que vocês vão tentando implementar, que é de reconstruir os problemas, reconstruir as questões para que novas soluções e respostas apareçam. Não é isso que um partido faz. Um partido coloca o processo que já está decidido em circulação e começa a calcular a partir desse processo. Bem, como nós não acreditamos mais na forma partido, nós temos um problema a resolver. O problema a resolver fica muito claro, por exemplo, quando nós vemos os limites desses movimentos que produziram movimentos como esse, que foram os movimentos da chamada Primavera Árabe. Qual que é o limite? Quem fez esses movimentos? Foram os jovens, os estudantes, e na sua maioria. Quem ganha as eleições? Não são os jovens. São setores mais conservadores que vão se alinhando com o resto do que tinha ficado do poder que caiu, né? E que vão conseguindo mobilizar. Ou seja, por que isso acontece? Porque esse processo não produziu uma nova estrutura, não produziu um novo modelo de gestão. Ele teve a força dos lampejos. Num dado momento foi forte, depois no dia seguinte vai desaparecendo. E essa é a questão mais interessante, porque o verdadeiro problema não é como nós podemos romper certas situações. O verdadeiro problema é o que nós vamos fazer no dia seguinte. Como é que nós vamos gerir o dia seguinte? Porque é lá que as coisas são decididas.
Porque é lá que as coisas começam a dar errado. É lá que o processo começa a se inverter. Então, essa é a grande exigência, grande tarefa de mobilizações como a de vocês. Quer dizer, como criar uma outra estrutura institucional possível, que mostre como é possível um poder diferente. Eu insistiria nesse aspecto porque nós, todos nós, temos uma visão relativamente clara do que é o poder, como ele age, quais são as suas entranhas, quais são os seus níveis, onde ele está em cada uma das instituições. No entanto, mais do que uma teoria do poder, hoje nós precisamos de uma espécie de teoria do governo. Precisamos mostrar que não é possível governar de outra forma. Pensar gestão dos problemas de outra maneira. Então nós conseguimos fazer isso, nada mais nós conseguimos parar. Nada mais nós conseguimos parar. Esse é o último estágio que eu consegui avançar. E isso não vai ser dado através, insistiria, da forma partida.